Olá, quinto ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula e hoje com a disciplina de Geografia. Vamos lá! Antes de iniciarmos, vamos fazer as correções das atividades da aula anterior. Peguem o livro didático de vocês e abram na página 9 para a primeira questão. Sobre a origem de algumas cidades brasileiras, relacione os textos às fotografias correspondentes. Então, Ouro Preto é a legenda 6, no Sudeste brasileiro. Monumento Tropeiro em Lages é na alternativa A. E Forte do Presépio em Belém, a alternativa B. Segunda questão. Identifique com palavras-chave as atividades que deram origem às cidades retratadas nas fotografias da questão anterior. Então, a fotografia A, que é o Monumento Tropeiro em Lages, Santa Catarina, foi o comércio de gado, as pousadas também. Na fotografia B, que é a do Forte do Presépio em Belém, foi questão da defesa militar. E na fotografia C, Ouro Preto, foi a questão da mineração e do comércio. Vamos agora para a correção da página 12. Abram aí na página 12. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Letra A. De acordo com o texto, a cidade de Tiradentes surgiu de forma espontânea devido à mineração. É a alternativa A. B. Que funções a cidade de Tiradentes exerce? Ela exerce funções históricas, turísticas e também religiosas. Segunda questão. Leia o trecho a seguir de uma notícia publicada no site Olhar Digital. Com base nesse texto aí que temos na segunda questão, é possível concluir que a principal atividade de Camaçari é industrial. Terceira questão. Que função ou atividade caracteriza o lugar onde você mora? Você vai ver se caracteriza o comércio, se caracteriza as indústrias, o turismo. Na página 13, vamos completar o esquema aí com base nos conteúdos que nós estudamos neste capítulo. Municípios brasileiros. Cidade é a mesma coisa que área urbana. Área rural corresponde ao campo. Tem formas, estruturas e funções variadas. Surgem de origem natural ou espontânea. Abaixo tem origem em pequenos povoados, começa em pequenos povoados. Cresce ao redor de um centro comercial, de uma instituição religiosa, de um porto, ou até mesmo de um local estratégico para o descanso de viajantes. Vamos para as cidades planejadas. São idealizadas, projetadas para só assim depois serem construídas. As cidades planejadas também estão sujeitas ao processo de crescimento urbano espontâneo e acelerado. Como os exemplos, temos Aracaju, Brasília, Maringá, Palmas, Goiânia e Teresina, que foram cidades planejadas. Vamos aqui embaixo nas cidades espontâneas. As cidades apresentam múltiplas funcionalidades. A função de uma cidade está relacionada a fatores como a localização, a disponibilidade dos recursos naturais, o histórico da ocupação, os aspectos culturais, dentre outros aspectos. Já os exemplos da cidade planejada. Paranaguá, que é uma cidade portuária. Camaçari, que é uma cidade industrial. E São Paulo, como vimos a 25 de março, é uma cidade industrial. Ou comercial, desculpa. Vamos agora para o capítulo 3, Espaço Urbano Brasileiro, na página 14. Neste capítulo, estudaremos algumas características da urbanização brasileira
e os principais problemas sociais e ambientais das cidades. Leia a seguir um trecho do texto E Tudo Mudou. Vamos lá, tia Clay vai ler com vocês, acompanhem aí. Antigamente, os moradores das cidades reclamavam do chiado dos carros de boi que perturbava o silêncio. Também não gostavam de estrume dos burros, são as fezes dos burros, cavalos e bois, que davam cheiro de estábulo às ruas. Quando chegou o bonde elétrico, reclamaram do transtorno que causavam nas ruas estreitas e de suas buzinas estridentes. Quando fizeram os primeiros edifícios de apartamento, reclamaram da falta de jardins e quintais com hortas e árvores frutíferas. Imagine só o que diriam os moradores das cidades de 100 anos atrás, se vissem como estão hoje as maiores cidades brasileiras. Como explicar a essas pessoas do passado os fios de alta tensão, os cães ferozes e as grades de ferro que rodeiam as casas e os edifícios? Mas uma grande novidade iria com certeza atrair nossos antepassados: os shoppings. Será que eles gostariam desses centros de comércio, serviços e lazer? Então está aí, né, uma retrospectiva. Na verdade, que no passado não existiam os bondes elétricos, não existiam grades em edifícios e casas. Eram casas abertas porque não haviam tanta violência, certo? E vamos para a página 16. A urbanização do Brasil. Atualmente o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades. O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro intensificou-se a partir da década de 1940, com a modernização da economia do país, a instalação de indústrias, trabalhos assalariados e ampliação do mercado consumidor. Esses fatores atraíram os trabalhadores rurais de várias partes do Brasil que viam nas cidades possibilidades de emprego e melhores condições de vida e que assim ocorria o êxodo rural, que era a saída do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, principalmente de empregos. Temos aí a imagem dos imigrantes na ferroviária de Santos e o desembarque de imigrantes, a maioria vinda do Nordeste, para São Paulo. A concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população e, consequentemente, constantes mudanças nas paisagens. Com a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia, saneamento básico. Aí vocês veem as fotografias, né, dos operários de uma fábrica de tecelagem. Vê aí o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e vê também as obras de pavimentação da rodovia Norte e Sul, em Goiás. Página 18. Vamos lá. O processo de urbanização do Brasil foi muito rápido. Em 1940, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo. 30 anos depois, já em 1970, a população urbana já era a maioria do país. Atualmente, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, com mais de 80% dos seus habitantes vivendo em cidades, que são mais ou menos 5.570 municípios brasileiros. Então, eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem, né? Primeiro, o que é a urbanização. A urbanização é o conceito geográfico que representa o desenvolvimento das cidades. Neste processo ocorre a construção de casas, de prédios, redes de esgotos, ruas, avenidas, escolas, hospitais, a rede elétrica, a construção de shoppings. E este desenvolvimento urbano, ele é acompanhado de crescimento populacional, pois muitas pessoas passam a buscar infraestrutura das cidades,
A urbanização planejada apresenta significativos benefícios para os habitantes. Então, eu coloquei aqui, ó, os fatores que provocaram fluxo migratório, ou seja, do campo para a cidade, para ver o processo de urbanização. As ofertas de trabalho nas fábricas, a mecanização das lavouras, porque como passou a ter máquinas nas lavouras, já não precisava tanto da mão de obra. O aumento da concentração fundiária. O Brasil passou de agroexportador para industrializado. E aqui também eu coloquei a taxa de urbanização brasileira. Em 1940, o azul representa a população urbana e o laranja a população rural. Em 1940, se vocês observarem aqui no Brasil, havia mais pessoas na área rural do que na urbana. Com o decorrer dos anos, eles quase se equipararam aqui, ó, entre 70 e 80. Mas em 1970 já cresceu esse número. A população rural já não era maior do que a urbana. E em 2010, que foi a última estatística, né, do IBGE, a última coleta de dados, né, da pesquisa, mostrou que 84% da população brasileira reside na área urbana, enquanto apenas 16% reside em área rural. Então, vejam que houve um crescimento muito significativo na área urbana. O processo de urbanização no Brasil foi rápido devido à instalação das indústrias e de precisar da mão de obra. Diferente da Europa, que se urbanizou a partir da Revolução Industrial no século XIX, o Brasil começou seu processo de urbanização no século XX, de forma rápida, por causa das migrações internas e externas que contribuíam para a interação do mercado de trabalho. Houve também um grande problema, que foi a questão da moradia. Historicamente, a ocupação do solo urbano empurrou a população mais pobre para a periferia ou para áreas centrais deterioradas. Então, devido a virem muitas pessoas, né, de ocorrer esse processo de urbanização com muita rapidez, não houve uma urbanização planejada em alguns lugares. E o que causa é a favelização, né? São pessoas pobres que não têm condições de uma moradia, por exemplo, num bairro nobre, que tem baixos salários e muitos, às vezes, vêm em busca de empregos e não conseguem, e causa isso, ó. Causou a desorganização, né? Aí, isso aqui é um morro, né? Uma favela. Eu costumo falar comunidade pobre ou comunidade carente, aonde as casas são construídas de todo jeito, sem um planejamento habitacional. São construídas em morros, derrubam árvores, o que causa o desgaste do solo, né? Porque eles constroem casas de todo jeito em morros, aonde com muitas chuvas acabam havendo desabamentos de barreiras, quedas de casas. Então, devido a muita gente vir para o Brasil, ficou de forma descontrolada, não houve um planejamento para tantas pessoas, então acontece isso, ó, a favelização. Vamos ver aqui a população urbana por região. Na região sudeste, apesar dos 4 estados ocuparem somente 10% do território, nele se encontram cerca de 40% da população nacional. São aproximadamente 72 milhões de habitantes, 90% dos quais vivem em cidades, ou seja, 10% apenas na área rural,
da região Sudeste. Já na região Sul, apesar de contar com o terceiro maior contingente populacional do Brasil, cerca de 25 milhões de habitantes e uma economia vigorosa, também baseada na agropecuária, apresenta um índice mais baixo de urbanização. Isso explica devido ao modo como as atividades econômicas se desenvolvem na região. A pequena propriedade e o trabalho familiar foram as características essenciais do modo de produção agrícola na região. Então, há aí uma grande concentração da população na área rural da região Sul. Na região Norte, que tem o menor número de municípios do país e cerca de 15 milhões de habitantes, no entanto, com o menor percentual da população no país, que é apenas 62%, além de ter sido inserido tardiamente na dinâmica econômica nacional, a região tem sua peculiaridade geográfica, a floresta amazônica, que apresenta um obstáculo ao êxodo rural. Ainda assim, Manaus e Belém do Pará têm populações bastante elevadas. Na região Nordeste, com cerca de 50 milhões de habitantes e peculiaridades geográficas como as secas, nunca efetivamente combatidas desde os tempos do Império, o Nordeste é a região brasileira com o maior número de municípios, em torno de 1.792, mas somente 65% de sua população é urbana, os outros 35% da área rural. Só recentemente as cidades de Recife, Salvador e Fortaleza foi que se tornaram polos industriais. Por último, temos a região Nordeste, que é a segunda região de maior população urbana no país, onde 89% dos habitantes vivem em cidades, os outros 11% vivem em áreas rurais. Então, vocês viram aí os principais fatores, né, do processo de urbanização do Brasil. Vocês irão responder as páginas 18 e 19, certo? 18 e 19. E no livro de atividades, temos aí a correção da 63 e 64. Corrigimos já 65 a 68. Vamos para a correção. Peguem aí o livro de atividades. Vocês irão formar o Palácio do Governo, né? Esse palácio formado com as figuras do final da página daqui. Formar o Palácio do Governo. Com base na paisagem que você montou, responda as seguintes questões. Essa construção está localizada em qual cidade brasileira? Brasília. Essa cidade, segunda opção, foi construída com base em um projeto chamado Plano Piloto. C. Escreva duas informações que caracterizam a cidade citada. Brasília é a capital do Brasil e é símbolo da arquitetura modernista no país, né? A cidade foi construída com bases em projetos arquitetos urbanistas. Temos também aí chamado de plano piloto, que definiu quadras e superquadras residenciais, ou seja, separando-as. Página 66. Observe o mapa Brasil Político, em seguida faça o que se pede. Com lápis de cor verde claro, pinte as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras, classificadas como cidades planejadas. Então, vocês irão pintar Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Goiânia, Palmas, Salvador e Teresina. Qual dessas capitais é chamada de capital federal? Brasília. E em que unidade federativa ela se localiza? No Distrito Federal. Página 67. Com lápis de escrever, faça rachura na unidade federativa onde você mora. No caso, vai lá em Pernambuco e faz com lápis de escrever, só
riscando. Com base nas respostas às questões A e C, completa a legenda do mapa. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a ordem ficou FV, V, V, F. Repetindo, FV, V, V, F. Sétimo, reescreva as afirmativas falsas com informações que as tornem verdadeiras. Então, vamos reescrever a primeira frase e a última frase que foi falsa. Algumas cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram de forma natural ou espontânea. Outras foram planejadas. E a outra, Salvador, na Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Na oitava questão, relacione os termos aos conceitos correspondentes. Então, temos aí ainda na página, acabando na página 68. A sequência ficou B, F, D e na página 68, C, A, E. A nona questão e última, desembaralhe as letras para descobrir a principal função dessas cidades. Então, Juazeiro do Norte, religiosa. Santos é uma cidade portuária e Ouro Preto é uma cidade histórica. Hoje não vai atividade complementar no livro de atividades, mas vocês irão responder aí o didático até a página 19. Bons estudos, espero que todos tenham compreendido como ocorreu o processo de urbanização do nosso país e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau!